Ora, se a casa é do povo, há espaço para o jornalismo. 1, 2, 3, tá gravando? O que os parlamentares fazem, o que eles não fazem, tudo nos interessa. Observatório, um espaço de visão sobre o parlamento. Hoje converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras, Garde Furtado. Vereador, obrigada por nos receber. Inicio esse papo aqui falando sobre sua viagem a Brasília. Recentemente, você esteve em Brasília, juntamente com a prefeita Vanessa Maia e membros do governo Tempos de Reconstruir. Gostaria que você desse um panorama dos temas que foram tratados lá e contasse, de que forma os pedreirenses colherão frutos dessa viagem. Bom dia a todos, Bom dia, Maírla. Bom dia ao canal O Pedreirense aqui da cidade de Pedreiras. Pois bem, Maírla, nós fomos à capital, Brasília, na companhia da prefeita Vanessa Maia, a convite também da CNM, de um encontro que teria na capital Brasília, esteve na capital Brasília, sobre o teto do piso salarial da enfermagem. A princípio nós estivemos lá sobre uma ampla discussão de como o governo federal iria recaptar esses recursos para manter o piso da enfermagem no Brasil, no nosso país. Então, lá nós nos deparamos com uma PL que aumenta em 1,5 o FPM, que é o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, para aí sim garantir. Nós sabemos que hoje esse piso ele não garante para os próximos anos, Ele está garantindo o pagamento agora, mas ele não garante para o próximo ano. Outro entendimento da CNM é que os municípios não paguem os contratados, assim como é feito com os professores. Esse piso é pago apenas para os efetivos, que ainda existe uma discussão. E, então, diante de toda essa discussão, a orientação da CNM aos municípios é que não pague nada ainda do piso da enfermagem até que se discuta a garantia desse recurso para o futuro e a forma de pagamento, se os efetivos ou se todo o corpo docente da enfermagem que compõe o município. Então, ainda é uma ampla discussão junto à CNM, junto ao governo federal, para a implantação dessa lei, dessa PL, que garante esse aumento, para garantir esse recurso. Outra agenda nossa lá foi com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ao qual nós tratamos de inclusão social, de conectividade nas comunidades ribeirinhas que ficam ilhadas no nosso período invernoso, nas enchentes provocadas pelo rio Mearim. Então essa foi outra pauta junto ao ministro. Na oportunidade de fala nossa, nós pedimos ao ministro, através de um projeto que nós temos aqui na casa, de inclusão social, de conectividade, que também distribuísse, conseguisse algumas antenas, para distribuir esse sinal. Por exemplo, em locais de grande fluxo de pessoas, como o Mercado Central, como praças da nossa cidade, Praça do Goiabal, Praça do Jardim, Praça do Bandeirante, Praça Correia de Araújo, algumas praças que a gente sabe que existe uma grande movimentação de transeuntes durante o dia e também durante a noite. Então a gente colocou isso em pauta, o ministro tomou nota, e ficou de ver com bons olhos essa questão. Pedimos também na oportunidade uma antena dessa para a quadra poliesportiva do povoado Marianópolis, que virou um ponto turístico lá na nossa zona rural, para que as pessoas também estejam lá praticando seus esportes, e também conectado com o mundo. Tratamos também com o ministro sobre várias indicações do ministro, ainda como deputado federal, emendas dele, não emendas, indicações, do ano passado como deputado para a área da educação no município de Pedreiras. Nós tivemos lá a grata satisfação de ver que o ministro alocou alguns ônibus escolares para a cidade de Pedreiras. Nós já necessitamos de ônibus. Nós sabemos que os ônibus hoje que estão em Pedreiras são ônibus que estão reformados, mas que hoje a determinação do DETRAN, do CONTRAN e da ANTT, que esses ônibus não ultrapassem 7 anos de uso, apesar de estarem em bons estados de conservação, reformados, mas o CONTRAN ele não dá mais a licença e nem o ANTT para que esses ônibus continuem
transitando com nossos alunos. Então o Ministério Público já começou a cobrar o município e nós fomos lá cobrar do ministro essa indicação que ele tinha junto ao FNDE, né? Então também tivemos a grata satisfação de lá nos depararmos com a indicação de 3 escolas para o município de Pedreiras, reforma e ampliação, e a grata satisfação também de saber que o recurso da escola do bairro do Diogo já está alocado, já é uma que já está confirmada com recurso liberado, a dos ônibus só após o meio do ano, as outras escolas também só após o meio do ano, mas a do Diogo já está liberado o recurso, aguardando licitação e os trâmites legais para que o município possa, em breve, também estar reformando essa escola. Tivemos também lá a informação sobre 2 quadras que nós, a minha pessoa pediu ao ministro que fossem alocadas, também para a nossa zona rural, e lá tivemos, olhamos na tela do FNDE, está lá alocado 2 quadras poliesportivas cobertas, uma para o povoado São Raimundo, alocada na Escola Sotero dos Reis, outra para o povoado Alto de Areia, alocada na Escola Benil de Nina. Também estão aguardando liberação de recursos do FNDE para que futuramente o município possa está construindo também essas escolas na zona rural. Ainda na pasta do ministro Juscelino, mas falando ainda dele como deputado, também recebemos, aí já chegou a essa casa, o ofício da Caixa Econômica, de um recurso na casa de 10 milhões de reais para a reforma, ampliação e cobertura de todo o mercado e todas as ruas em torno do Mercado Central de Pedreiras. Fazendo assim com que o Mercado de Pedreiras se torne realmente um grande centro comercial da região do Médio Mearim. Uma obra de uma magnitude que não vamos ver em outra cidade aqui da região do Médio Mearim, que todas aquelas ruas transversais que ligam um mercado a outro serão cobertas com esse projeto, para que as pessoas possam, inverno e verão, transitar naquele local com mais conforto, sem estar pegando chuva e nem sol. Então, ainda na pasta lá do ministro, também solicitamos ao ministro uma conversa com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A gente sabe que, às vezes, uma agenda com o ministro, ela depende muito da intervenção de um deputado, de outro ministro, de alguém ligado a essas pastas. Então, o ministro Juscelino se comprometeu, marcou com a ministra Nízia. Estivemos no gabinete do senador Everton Rocha, estivemos no Ministério da Integração Nacional, com Valdez Góes, onde tratamos sobre a reconstrução, do plano de reconstrução da cidade de Pedreiras. A gente sabe que a cidade de Pedreiras foi atingida pelas cheias do Rio Mearim, parte da nossa cidade ficou submersa, muitas pessoas perderam imóveis, tiveram danificações nas suas casas, casas vieram a cair, a ser demolidas, Então a gente levou esse plano de reconstrução. O ministro atendeu a gente, olhou com bons olhos e até brincou na hora, que ele disse que sofreu na pele isso, porque ele também é ribeirinho, ele já foi governador do estado de Roraima, então ele sabe como é que se passa essa questão dos ribeirinhos. Então ele também disse que já sofreu na pele e queria olhar com bons olhos, designar uma equipe, apesar de já ter vindo na época das enchentes, mas agora vir novamente a Pedreiras olhar como ficou a nossa cidade após as enchentes. Estivemos aí depois com a ministra Nízia, onde tratamos sobre a questão do piso da enfermagem. Eu acho que é sabedor de todos que Pedreiras só apareceu nesse mapa, nessa resolução, com um valor de 4 mil e alguma coisa, e nós fomos entender por que Pedreiras só apareceu com esse valor. Na realidade, a fonte ao qual o Ministério da Saúde foi buscar essas informações não era onde estava sendo informado realmente os enfermeiros da cidade de Pedreiras. Existe um fundo municipal de saúde e existe um outro CNPJ que é o da prefeitura, o geral. E esses enfermeiros já vinham sendo informados no geral, no regime geral do município, e não no fundo de saúde do município. E aí, aonde é que o Ministério da Saúde foi buscar essa informação? Justamente no fundo. E por que Pedreiras só recebeu o valor como se fosse de um enfermeiro? Porque após identificar que alguns municípios estavam zerados, o Ministério da Saúde determinou que mesmo que estivessem zerados, eles iam receber respectivamente como se fosse a uma equipe. Sendo que a gente sabe que Pedreiras tem mais de 25 equipes de saúde da família, que cada uma equipe dessa tem um enfermeiro, nós temos o CRA, vários outros dispositivos
da saúde dentro do município de Pedreiras e hospital, que a gente sabe que dispõe de enfermeiros também. Então a gente tem um quadro de enfermeiro enorme na cidade de Pedreiras e que não aparecia nesse sistema. Então a gente pediu, através também do ministro Juscelino, que foi lá como nosso deputado, essa intervenção. A ministra de pronto entendeu, junto com a sua equipe técnica, e abriu esse leque para que Pedreiras fizesse um apurado, fizesse um estudo, né, fizesse um relatório sobre todos os enfermeiros, aonde eles estavam sendo informados na RAIS, né, para que o Ministério da Saúde pudesse atualizar os dados de Pedreiras ou abrisse novamente o sistema da RAIS, que fechou no último dia 30 de maio, para que Pedreiras mudasse, né, todos esses enfermeiros para essa RAIS, mas só após o Ministério da Saúde analisar toda essa documentação que Pedreiras iria mandar. Já tive informação de que o município já enviou essas informações essa semana passada, e que dentro de poucos dias a gente vai aguardar. A ministra disponibilizou o seu e-mail pessoal e da sua equipe para que fosse disponibilizado todo esse material, para que fosse analisado, e a gente espera que dentro de poucos dias saia uma nova resolução, que aí sim Pedreiras venha com esse valor atualizado. A gente sabe que existem cidades aí aqui do entorno, né, que receberam valores à casa de 1 milhão, 2 milhões de reais, então é uma disparidade totalmente sem nexo sobre a questão da complexidade que Pedreiras tem, com outras cidades que não têm todas as especialidades que Pedreiras tem e a quantidade de enfermeiros. Então, a gente espera que em breve, né, Pedreiras possa estar regularizando essa questão do repasse desse fundo da enfermagem que vai vir, né, para todas as cidades. E outras informações que nós tivemos lá na capital nós somos no Ministério também no mapa, né, para ver as estradas vicinais que estavam cadastradas. Lá nós temos ainda 2 convênios de estrada vicinal que cobrem um total de 7 quilômetros ainda de estrada, para que seja feito no município de Pedreiras, só aguardando licitação, e cadastramos, né, conseguimos cadastrar mais 6 milhões de reais para estradas vicinais e obras de haste na zona rural. E também outra boa notícia é que esses recursos serão liberados agora depois do mês de julho, a partir do mês de agosto, para que a gente possa agora no período de verão conseguir recuperar todas as nossas vicinais no município de Pedreiras. Esse foi mais ou menos, Maíla, um apurado, né, da nossa passagem por Brasília, além das agendas políticas que nós tivemos também com o ministro Juscelino e também com o senador Everton Rocha na capital federal. Você citou inúmeros projetos, né, que foram tratados lá. Qual a expectativa de que sejam tirados do papel, sejam executados? Maíla, nós sabemos que todos esses projetos que eu falei aqui, eles dependem de recursos do FNDE. O governo federal, ele geralmente, no final do ano, os ministros, os secretários, os deputados federais, eles indicam, né, os recursos, mas só em maio, a partir do dia 5 de maio, é que começa a destravar o recurso federal, né? Que eles chamam abre o orçamento, né? Tanto que você já viu falar em que o governo começou a pagar as emendas dos deputados, né? Então, a partir de maio que começa a pagar, e algumas outras, como o FNDE, só começa a liberar a partir do meio do ano. Então, conforme seja a sua pasta e aonde esteja alocado esses recursos, eles vão começar a sair gradualmente agora, a partir desse mês de julho, como já começou agora em maio, com o exemplo da escola do bairro do Diogo, né? E também dos ônibus, que serão a partir do meio do ano em diante. Então, a gente pleiteia que até o final do ano, no máximo, a gente esteja recebendo esses dispositivos aqui na cidade de Pedreiras. Agora, vereador, um assunto que ganhou bastante repercussão foi a questão das diárias, né? O jornal Pedreirense, ele colocou números que constam lá no portal da transparência e rolaram questionamentos, comentários a respeito do valor, um deles, né, o disponibilizado pela Câmara, o maior valor que a gente colocou lá, né, que consta no portal da transparência. O que você responderia a esses questionamentos? Maíla, a diária, ela é garantida por lei, né? Não fui eu que criei a lei, né? Não somos nós não fomos nós agora que fizemos a lei. Nós apenas nos utilizamos dela, que é um dispositivo legal que a própria Constituição permite que a gente faça. Em relação à disparidade de valores, por exemplo, a prefeita Vanessa Maia recebeu R$ 5.600 de diária, enquanto o presidente da Câmara recebeu R$ 8.000. Então, respectivamente, os valores são difusos. Aí você me pergunta, por que, Garde, que esse valor é assim? Porque a Câmara,
ela tem autonomia sobre o seu recurso. Já o município, ele depende de uma lei que passe pela Câmara para que seja aprovada em relação ao salário dos secretários, em relação ao salário do prefeito, em relação a diárias do prefeito, do vice, dos secretários. Então, todas as diárias relacionadas ao executivo, elas estão defasadas ao exemplo do que você viu do município de Trizidela, onde o prefeito Davidson, em 4 diárias, recebeu 10 mil e poucos reais. O que aconteceu? Na gestão passada, a Câmara, nós votamos o projeto de lei que atualizava, eu acredito que todos acompanharam esse processo, atualizava as diárias, de prefeitos, secretários, salário de prefeitos, salários até de vereadores, que hoje muita gente fala na cidade que o vereador ganha R$ 7.500. Não, a gente ainda está com o salário desde a época do Toton Chicote, que era R$ 6.000 o salário bruto, que sai líquido R$ 4.000 e alguma coisa, Então, a gente atualizou isso no mandato passado, porque ele tem que respeitar a anuidade de um ano para o outro, certo? E o prefeito Antônio França, como perdeu a eleição, o que ele fez? Ele vetou esse projeto no dia 30 de dezembro do último mês de mandato dele, justamente para que o município não pudesse atualizar as diárias e o salário de prefeito. Então, foi esse o motivo pelo qual o salário, a diária da prefeita, o salário da prefeita, o salário dos vereadores continuou congelado para trás. Então, é essa a explicação. Então, assim, é um dispositivo legal e que todos usam, todos usavam. O Tribunal de Contas mesmo, ele diz que a diária é um dispositivo legal desde que ele não seja usado como complementação salarial. Isso quer dizer o quê? Rotineiramente ou insistentemente, todos os meses, um vereador receber uma quantidade X de diárias. Mas desde que ele esteja a serviço da casa, a trabalho fora da casa e fora do município, ele tem sim direito à sua diária para deslocamento e para custear o seu deslocamento fora do município. Bom, vereador, agora fale um pouco sobre sua passagem por São Luís essa semana. Você participou de algumas programações. O que rolou por lá? Nós tivemos, Maíla, na capital São Luís, nós nos deslocamos na segunda-feira, juntamente com o nosso jurídico e alguns vereadores aqui que foram nos acompanhando. Na capital São Luís, nós participamos de uma reunião com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, sobre a implantação de como irá funcionar o escritório social aqui na cidade de Pedreiras. Hoje nós temos aqui 2 advogados na casa, Dr. Sérgio e Dr. Adalberto. E o Dr. Sérgio será o gestor, um dos advogados nossos aqui da Câmara, será o gestor desse escritório social. Então, eles também nos acompanharam nessa viagem, nós participamos lá na segunda-feira dessa reunião e na terça-feira a assinatura no Tribunal de Justiça, juntamente com o Dr. Douglas, com Paulo Velter, presidente do Tribunal de Contas, na assinatura do termo de adesão do escritório social na cidade de Pedreiras. O escritório social ele vai funcionar aqui na cidade de Pedreiras, são mais 20 municípios agora que aderiram a esse escritório social, que irão prestar um serviço de ressocialização às famílias e assistencialismo às famílias dos encarcerados. A gente sabe que muito dos encarcerados, eles têm um estudo que diz que no prazo de 90 dias, eles voltam a cometer um crime. Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por falta de trabalho. A gente sabe que a APAC no município de Pedreiras, ela já faz esse trabalho, mas lá dentro da APAC, aqui do lado de fora. Então o escritório social ele vai dar amparo à família, ao filho, correndo atrás de escola, correndo atrás de trabalho para a esposa dele aqui atrás, fazendo todo esse amparato para a família, não só para o preso. E também depois que o preso for desencarcerado, o escritório social também vai funcionar dessa forma. O município é um parceiro do Tribunal de Justiça, aqui montando o escritório, disponibilizando o local, para que funcione esse escritório. Então, um importante dispositivo para a cidade de Pedreiras e um importante dispositivo para o nosso sistema carcerário no estado do Maranhão. Bom, para finalizar, vereador, o que a população pode esperar do seu mandato, dos próximos meses, enquanto presidente? Maíla, também só fugindo um pouco aqui, nessa nossa passagem por São Luís, ontem nós conseguimos uma agenda com 2 secretários de governo, 2 pastas importantes que fazem lado a lado com o Brandão a política dentro do estado do Maranhão,
que é com o Rubens, né, que é o mais conhecido como Rubão, que é o secretário de Articulação Política. Nós tivemos uma conversa com o Rubão sobre todo o panorama político aqui na região do Médio Mearim, né, sobre como o governo está atuando aqui na região nessa questão política. E nós também tivemos com o secretário da Casa Civil, Júnior Viana, né, que também nos recebeu. É uma pessoa que é um braço direito hoje do governador. E nessa pauta com o secretário Júnior Viana, nós fizemos um pedido a ele e vamos levantar essa bandeira aqui agora na Câmara e vamos pedir a todos os prefeitos da região que se unam à nossa causa, que é pedir com que o Hospital Macro-Regional Dr. Kleber Carvalho Branco, da cidade de Pedreira, que é o Hospital do Estado, ele se transforme num hospital de porta aberta. Como é que eu despertei essa questão? Eu fui até Peritoró com algumas pessoas e lá a facilidade que eu encontrei de marcar uma consulta com o ortopedista, de marcar uma consulta com o cirurgião geral, né? E a gente sabe que Pedreiras hoje é uma cidade polo, né? Pedreiras tem hoje um público flutuante de mais de 100 mil habitantes, né? Que é uma população flutuante, né? Transeuntes aqui na cidade de Pedreiras de outras cidades. Então você imagina, Coroatá tem um hospital de referência, São Mateus tem um hospital de referência, Alto Alegre tem um hospital de referência porta aberta, Caxias tem um hospital de referência com porta aberta, Presidente Dutra tem um hospital de referência com porta aberta, e por que não Pedreiras, né? Então, olhando isso, vendo o Hospital de Peritoró, que é uma cidade pequena, e já tem outras cidades ao redor que têm essa mesma função, por que não transformar o Hospital de Peritoró no hospital de porta fechada e deixar o Hospital de Pedreiras porta aberta para toda a região do Médio Mearim, tornando assim aqui um polo da saúde dentro do município de Pedreiras, do estado do Maranhão, né? Comandado pelo estado do Maranhão. Então dei a eles essa ideia, eles anotaram, tomaram nota e olharam com bons olhos, vão conversar com o governador. E de hoje em diante eu irei encampar essa bandeira aqui na cidade de Pedreiras, irei pedir apoio aos prefeitos da região, porque é uma questão que a gente sabe que hoje Pedreiras, como a gente falou aqui, Pedreiras hoje vive um fluxo, uma população flutuante de 100 mil habitantes com 37 mil moradores. Então Pedreiras recebia 1 milhão e pouco na saúde, caiu para 700 mil, esse mês caiu 530 e poucos mil reais. Como é que Pedreiras consegue manter a cidade de Pedreiras e mais esse público flutuante que nós temos na cidade, porque nós já recebemos a carga do lixo, os transeuntes, os caminhões, todos esses carros que vêm de fora, o fluxo de Pedreiras, hoje um trânsito sufocado na cidade de Pedreiras, como se Pedreiras tivesse 100 mil habitantes. Lá fora, quando se fala em Pedreiras, pensa numa cidade a nível de Caxias, a nível de Imperatriz, a nível de grande, de uma cidade que respira como o ar de uma cidade grande, mas que é uma cidade pequena, né? Como Matões, que tem 35 mil habitantes, Pedreiras está ali beirando Matões, que é uma cidade relativamente pequena, né? Então a gente até conversei isso com o Rubão, e o Rubão disse assim, é impressionante como Pedreiras soa como uma cidade enorme, e aí Matões tem 35 mil habitantes, ele deu isso como referência, e Pedreiras só 37, né? E respira esse ar, a gente chega aqui, parece que você está em outro lugar do país, não é nenhuma cidade do interior do Maranhão. Então isso, né, chamou a atenção deles, eles olharam com bons olhos, estivemos lá na capital, acompanhados da vereadora Catiane Leite, do vereador Neguinho Silva, também do vereador Zé de Renato, que se disponibilizaram a estar nos acompanhando, assim também como eu falei do nosso jurídico, né, doutor Adalberto, doutor Sérgio, que estiveram também nos acompanhando lá em São Luís. Então foi esse mais ou menos, Maíla, um pouco da nossa viagem a São Luís nesses 2 dias, né? Hoje ainda continuava um pouco da programação dessa questão do CNJ, mas era visitas ao presídio, a conversa com encarcerados, para entender como as famílias deles estão hoje. Então ficou mais a cargo dos advogados e não da nossa parte, que era a parte mais política, né, dessa nossa passagem por São Luís. Então voltamos ontem ainda na terça-feira, chegamos ontem de madrugada, né? Já estamos aqui na Câmara hoje, pronto para o trabalho. Na cidade de Bacabal, Maíla também está participando aqui, toda a nossa equipe, né, o corpo de licitação, pregoeiro, né, e controle interno, que irá agora mudar a nova lei, e a FAMEM está promovendo esse encontro, esse curso em Bacabal, juntamente com a Escola do Legislativo do Governo do Estado, é uma parceria do Governo do Estado, FAMEM, que está na Regional de Bacabal e aonde abrange a cidade de Pedreiras. Então,
está lá toda a nossa equipe e nós também, né, como um presidente que gosta de ser ativo e participar das questões administrativas e não só deixar só a parte política nos tomar de conta. Então, nós também, de hoje até amanhã, nós iremos dar uma passada também em Bacabal para nos inteirar dessa nova lei que muda, né, a partir do ano que vem, em todas as câmaras e prefeituras em relação à lei de licitação que vai transformar alguns cargos em agente de contratação. Nós já nos adequamos, criamos esse cargo, inclusive o Ministério Público nos notificou e nós já respondemos no Ministério Público que nós já nos antecipamos e já criamos essa nova função desde janeiro. Então nós estamos aguardando que a lei seja realmente colocada em prática para que a gente possa estar botando para funcionar. Nós já estamos adequados. Muito obrigada, vereador. Essas e outras informações você confere em upedreirense.com.br.